fizeram, foram levados para serem torturados. E um detalhe, nem água, nem fogo, e nem a própria crucificação os martirizava, eles não sentiam a dor. E aí veio a grande ideia de alguém em decapitá-los através da espada. Junto com eles, morreram nesse dia, por volta de 27 de setembro, o ano, a igreja não precisa, mas foi por volta de 289 a 301 depois de Cristo, quando os irmãos dele, Átimo, Leôncio e Euprépio, morreram juntos. A mãe deles também era reconhecida pela igreja como uma pessoa que foi depois santificada. Então, esse fenômeno ocorrido naquela época nos trouxe, através da história, que poderia se transplantar órgãos. E aí, depois de Christian Barnard, a coisa tomou outro vulto. Contam também que nessa época, os irmãos Cosme e Damião não cobravam pelo que faziam. Não aceitavam nada em troca dos seus serviços. E certa feita, uma senhora os procura, desenganada já pelos médicos daquela época, com uma enfermidade gravíssima que estava na iminência de desencarnar. E no desespero, encontra com Damião e pede-lhe que ele a examine ou faça alguma coisa para que ela sobrevivesse. E ele, usando os seus conhecimentos e sua fé, a curou. E ela, em agradecimento, queria lhe dar um presente e ele recusou-se a receber. Dizem que eram 3 ovos que ela queria dar a ele. E ele não quis receber, mas ela pediu em nome de Deus que ele recebesse. E ele recebeu. Cosme, quando soube, ficou bravo, né? Que não era para receber nenhuma paga pelo serviço. E disse a ele, olha, a partir de agora está quebrado o nosso trato. Não vamos mais ser sepultados juntos como haviam combinado. À noite, enquanto Cosme dormia, Deus fala com ele e diz, meu irmão, não faça isso. Ele recebeu em meu nome. E aí, depois que foram martirizados, aqueles que iam sepultados ficaram na dúvida, como é, vamos enterrar eles juntos ou não? Porque eles brigaram. Nisso vai passando um camelo e diz, enterre-os juntos que eles são irmãos. Diz a história. Então a gente percebe que muitas coisas que foram feitas, mesmo seus recursos tecnológicos que se tem hoje, tinha a mão de Deus, por quê? Porque a fé das pessoas era o que imperava. E além disso, a grande caridade que era feita, porque imaginemos como era naquela época uma cirurgia sem anestesia. Como seria que esses médicos trabalhavam para curar uma enfermidade se não tinha antibiótico? Não tinha uma injeção, nada disso. Quer dizer, era uma obra realmente digna da mão de Deus, né? Porque eles não tinham o recurso que temos hoje. Hoje você faz uma cirurgia daqui e o paciente está lá na Europa. E você daqui opera ele através de equipamentos, através do computador. Dizem que a NASA está aprimorando sua tecnologia, a nanotecnologia, e aqueles que irão para Marte em 2020 vão engolir uma minúscula cápsula onde nela vai circular por todo o corpo e mandar informações de todos os sintomas do seu organismo. Vamos lá. É 6 meses de viagem para ir, 6 meses para voltar, não tem médico, eles vão mandar a informação para a Terra. Se houver qualquer coisa com um deles, o computador vai determinar. E eles estão aptos a fazerem até pequenas intervenções dentro do organismo. Então, isso futuramente vai para a gente também, né? Cada um de nós vai engolir uma cápsulazinha e vai andar com um médico aqui dentro, à nossa disposição. Então, isso é maravilhoso, isso é Deus. É obra do homem, sim, mas ele é instrumento apenas. Nós somos apenas instrumentos. Então, Deus nos beneficia até com isso. E os transplantes, eles ocorrem hoje. As pessoas fazem plástica aí por semana, né? Tem gente que faz uma plástica por semana, já está aí toda plastificada, como diz minha esposa. Aquela artista está plastificada, né? De tanta plástica que fez. Dizem que tem gente que quando levanta um braço fecha o olho, né? Porque não fica uma coisa meio esticada, né? Chega ao ponto de quando faz isso, o olho fecha. Então nós percebemos que as pessoas também usam muito pelo lado da vaidade. Não há necessidade. O que é diferente de corrigir uma falha física, um defeito, uma deficiência. Então a gente percebe que em muitos casos as pessoas aí estão desencarnando por uma simples lipoaspiração. E outras cirurgias de menor porte também. O transplante ele pode ser autoplástico quando ele ocorre
nos tecidos do mesmo organismo, ou seja, eu tiro pele daqui e coloco aqui. Então, chama-se a autoplástica. Ela pode ser homóloga, quando ela ocorre entre indivíduos da mesma espécie. E heteróloga, quando é, por exemplo, de um branco para um negro, ou xenotransplantação, quando ela ocorre entre indivíduos de espécie diferente. Um brasileiro com um chinês tem essa denominação. Se nós formos lá no livro Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, através do Espírito Hamed, lá no capítulo onde ele trata da generosidade. Já observaram que caridade, doação e generosidade estão bem próximas? Porque fazem da mesma forma. Doação sem amor não é doação. Caridade sem amor também não é caridade. E generosidade? Veja o que ele diz. A generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas em como e quando doar-se adequadamente. A criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem se ver obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Socorre os sofredores sem emaranhar-se nas suas problemáticas emocionais. Procura ser condescendente com as aflições alheias, mas não se envolve nela. Ou melhor, não tenta carregar a cruz do mundo nas atividades que visam abrandar as dores da terra. Porque muitos de nós, às vezes, no afã de ajudar, quer tirar a dor do outro, quer trazer para si. E vejam que a generosidade nos alerta. Bezerra de Menezes diz que a caridade requer prudência. Devo fazê-la, sim, com amor. E não tem hora, não tem dia, não tem lugar. Mas é preciso ser comedido. Por exemplo, se saíssemos aqui agora e fôssemos para uma das favelas aqui, dessa cidade mesmo, para fazermos doação de feirinhas, né? Talvez ficássemos sem os carros, sem os relógios, sem os celulares, né? Porque, diga-se de passagem, isso é hora de estar fazendo doação de favela? Então a gente precisa ter esse cuidado. Às vezes, eu, no afã de fazer o bem, eu não percebo o perigo que estou correndo e, às vezes, pondo em risco também o outro. E um detalhe, muitas pessoas, olha, a gente às vezes se engana. As pessoas estão numa situação que dá dó. Mas quando você vai ajudá-la, que você faz aquele afago, o orgulho dela não deixa que você faça. Muitos até se negam a receber. E a gente fica sem entender. Ora, mas ele está tão necessitado. Sim, mas é o orgulho que atravanca aquela criatura naquele momento. Ele está necessitado, mas não admite. Não aceita. E fica mais difícil. É como uma dor. Estou com a dor e fico desesperado. Ora, calma, está doendo? Já sabe para onde ir. Garanto que nenhum aqui vai para a oficina se tiver com uma dor. E às vezes a gente se pergunta, a casa espírita serve para quê? Ora, aqui é um hospital. Mas aqui não se aplica injeção, aqui não se faz sutura, aqui não se ingessa um braço. Mas aqui se cura almas. Se trata das enfermidades da alma. Aqui a gente aplica injeção. Ora, mas eu disse que não aplicava. Não aplica essa injeção convencional, mas aplica a injeção do passe. Faz a sutura da oração, estancando aquela dor, aquele sangramento. Nós somos médicos de almas. Todos nós precisamos apenas nos doarmos mais. Compreendermos melhor, primeiro, nossa situação, porque quando eu não conheço a mim mesmo, como vou identificar meu irmão? O conhece-te a ti mesmo tem essa finalidade de nos chamar à razão para que eu veja o outro como ele é e o aceite daquela forma. Na maioria das vezes nós queremos modificar as pessoas. Ninguém muda ninguém. Religião nenhuma muda ninguém, se eu não quiser. Nem Deus, porque é minha vontade, meu livre-arbítrio e Deus o respeita. Então nós precisamos ter somente essa consciência. Fazer o bem sim, sem olhar a quem, como Jesus recomendava. Não tem dia, não tem hora, não tem raça, cor de pele, mas ser comedido. Buscar fazer de uma forma discreta, de uma forma simples, né? Sem carros de propaganda, sem alto-falantes, sem trombetas, né, como dizem. E ele continua.
As criaturas generosas que aprenderam verdadeiramente a promover o bem procuram agir com alteridade, quer dizer, respeito pela natureza das pessoas ou pela condição do que está distinto do outro. Por isso, não interpretam as necessidades alheias baseando-se em seu jeito de ver e de sentir, nem adotam uma forma de socorro fundamentada na sua forma individual e personificada de perceber as ocorrências do mundo exterior. Então, generoso é aquele que gosta de doar, é aquele que é nobre, que é leal, é aquele que perdoa facilmente, é uma pessoa pródiga. Então, vejam como se assemelha caridade, doação e generosidade, mas são distintas. Têm a mesma finalidade, mas cada uma tem seus cuidados. E é isso que precisamos fazer, compreender para poder executar. A caridade, segundo Paulo, que nós conhecemos o que Paulo dizia, ele diz que, mesmo se eu falar a língua dos anjos e não tiver caridade, eu sou como o metal que soa, sou como o sino que tine. Se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se eu tiver toda a fé até o ponto de transportar os montes e não tiver caridade, eu não sou nada. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerariamente nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, folga com a verdade. Então vejam que quando a gente vai fazer a caridade, tudo isso tem que estar presente. Se eu estou fazendo bem, por que eu vou me irritar? Não faz sentido. Fazer o bem e ser atacado, receber o mal? Não. Eu não posso aceitar essa ideia porque foge à lógica. Se eu estou fazendo bem, obviamente eu recebo bem. Comumente se ouve as pessoas na rua dizer, mas eu faço tanto bem e só recebo mal. Olha, na hora que você está fazendo bem, você está recebendo bem. Esse mal que você diz, isso aí é outro momento que está sendo cobrado. Nós estamos plantando e colhendo. E muitas vezes o plantio não é aquilo que se esperava, né? Eu planto jaca e quero colher maçã. Não faz sentido, eu tenho que colher aquilo que eu plantei. Então, quando eu estou plantando o bem, fazendo o bem, eu vou colher o bem. Foge a lógica fazer o bem e receber o mal. Isso aí é óbvio, né? Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Veja que quem faz caridade passa por tudo isso. Mas tem que passar consciente, resignado. Porque não é, esse mal não tem nada a ver com o bem que eu estou fazendo. Esse mal é de outro momento. A caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, porque ela independe da crença particular. Qualquer pessoa pode fazer. Os verdadeiros caracteres da caridade são a modéstia e a humildade. Eu tenho que ter isso comigo. Caridade, ela pode ser filantropia, humanitarismo, compaixão, benevolência, piedade, esmola, favor e benefício. Tudo isso caracteriza a caridade. Se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá no capítulo 15, no item 1. Então, isso Jesus dizendo, então dirá o rei aos que onde está à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo, Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer? Quando é que nós te vimos sedento e te demos de beber? Nu ou te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e fomos te ver? E Jesus responde, na verdade vos digo que quantas vezes vós fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fizestes. Então vejam que muitas vezes nós somos tocados para fazer o bem a alguém. Nós nos sentimos na necessidade de fazer aquele bem, atraídos, né? E outras vezes não, a gente
batem a nossa porta, mas você está almoçando. Ah, quem é? Diz que passa outra hora. Ou então dá um pão que você pode bater um prego com ele. Para se livrar, né? Perdeu uma grande oportunidade de fazer a caridade. Dizem que Francisco de Assis, certa feita, ele tinha um medo de leproso danado. E ele vinha numa estrada estreita e surge um leproso estendendo a mão e dizendo, dai-me uma esmola. E aí Francisco para, procura nos bolsos, aí encontra umas pequenas moedas e joga. O leproso não tem um reflexo muito ágil e não consegue pegá-las. Francisco olha, vai lá, apanha as moedas e coloca na mão dele. Vai se afastando, mas aí é tocado por um sentimento e ele vai até o leproso, abraça-o e beija-lhe a face. Muitos de nós, às vezes, né, vemos uma pessoa aí normal, natural, mas aquela pessoa não é, às vezes, o que eu pré-julguei, ou o que eu imaginei. Às vezes ela não quer nada, quer apenas um bom dia, um oi. Isso faz parte do nosso dia a dia. Nós não temos como definir quem é bom ou quem é mau, lógico. Mas existe em nós uma coisa chamada instinto que nos dá a segurança. Quando o nosso instinto de defesa está ativo, ele dispara e a gente tem aquele surto de preservação. Mas quando você está apto a fazer a caridade, quando você tem em si já todos esses caracteres que nós ouvimos aqui, você não teme, porque você não vai ser afetado por aquele que você está fazendo bem. Ah, mas acontece. Isso são casos que nós contamos nos dedos, porque ninguém se livra tão fácil do mal, obviamente, mas ele também não nos atinge tão fácil, porque existe uma barreira chamada fé, amor, que o mal não consegue penetrar tão fácil. E quando nós estamos protegidos com o orai e vigiai, dificilmente o mal nos afeta, porque nós não estamos dando a ele espaço. Ou seja, pensamento atrai o quê? Aqueles que estão naquele nível da vibração que eu emiti o pensamento. Se eu andar com bons pensamentos, só vou estar acompanhado daqueles que pensam como eu. Tem um ditado popular que diz, dizem com quem andas que eu direi quem tu és. Para nós espíritas seria melhor assim, dize-me o que pensas que eu direi com quem andas. Porque na verdade quando nós pensamos atraímos, é a nossa vibração, sintonia. Um raio do AM jamais vai pegar FM e vice-versa. Eu tenho que sintonizar na faixa, sem propaganda, mas é 101.1, aí eu boto lá, a rádio pega. Mas se eu botar 99, não pega. Então, se eu estou vibrando nesse diapasão, quem estiver nessa faixa vai ser atraído com a velocidade de um raio. Porque ele é atraído pelos nossos pensamentos. E aí vem aqueles casos em que as pessoas só vivem martelando coisas ruins na cabeça, obviamente, vão trazer pessoas daquele mesmo naipe que vão ali botar mais lenha na fogueira. O orgulhoso, por exemplo, vai chegar aquele que vai dizer, tu é o maior mesmo, tu é o bambambam aqui do negócio, não dá ouvido esse povo não. O invejoso, cada um na sua faixa, né? Então nós percebemos que nós podemos descobrir tudo isso estando acima. E acima como? Com fé, com amor, com respeito, com solidariedade, porque eu vou estar protegido por esse escudo chamado fé e amor. Ele vai estar sempre aqui me protegendo. Eu preciso executar. Só o pensar não faz tudo, não é? Então, às vezes eu imagino, eu vou amanhã, vou lá na casa dos velhinhos, vou levar uma feirinha. Mas uma coisa ou outra, e aí não fui. Não assumi o compromisso. Não fiz o esforço. E a coisa vai passando. Quando eu me lembro, faz 15 dias que eu tinha dito aquilo ou pensado. Se nós pudéssemos visitar, costumeiramente, pelo menos uma vez por mês, um hospital do câncer, um asilo de velhinhos, uma creche, nós iríamos perceber o quanto
Nossos irmãos padecem e às vezes não tem ninguém por eles. Estão lá jogados, porque eu amo meu pai e minha mãe. Olha, eu contratei um enfermeiro, ele vive lá no cantinho, lá no quartinho, e a enfermeira toma conta deles. Quer dizer, dentro da sua casa não cabe seu pai e sua mãe, tem que ser num quartinho lá atrás e alguém cuidando. O verdadeiro amor, né? Ah, eu amo papai, está lá no asilo, botei ele lá, está sendo bem cuidado. A gente ouve muito. Cuidar é aquele que está ali ao lado, vigilante, passando pelo que tem que passar junto. Porque muitas vezes eu não entendo a minha proposta quando venho de lá. Fui eu que pedi. Não é Deus que está colocando nada no nosso caminho, não. Nós programamos tudo. Traçamos a linha do nosso destino. Claro que eu posso melhorar isso ou piorar. E até ampliar. Mas eu preciso estar atento. Será que a gente não é chamado diariamente para fazer uma caridade, um gesto de amor? Quantas vezes fazemos que nem percebemos também, porque já está tão automatizado em nós, que a gente faz que nem percebe. E as pessoas que nos observam dizem, fulano é legal, fulano ali fez um gesto bacana, e você faz que nem percebe que está fazendo, porque já está em você aquilo. Mas é preciso exercitar. Amor é exercício, é construção como a felicidade. Ninguém nasce feliz, não. Você vai ser feliz, porque você vai construir a sua felicidade. A felicidade está dentro de nós. Não está na praia, não está no carro, numa fazenda, ou no outro. O outro apenas complementa. Estar junto de alguém que você se sente bem, claro. Mas acontece que muitos de nós depositam a felicidade no outro. Não, a felicidade é aqui, ó. Está aqui comigo, é minha. Para onde eu for, ela vai comigo. Se eu vou ser feliz ou não, isso só depende de mim. Então, quando a gente ouve Jesus falar no amor, que amor seria esse? Amor de pai. Mas é muito fácil amar minha mãe, né? É minha mãe. Mas será que eu amo o outro? A mãe do outro? Então, o amor está por aí. Nós estamos aprendendo. Mas, para isso, temos que exercitar. E esse exercício é num bom dia, num boa tarde que se dá, num oi para uma pessoa que você não conhece. Porque nós passamos pela rua um pelo outro, parece que são bichos, né? Mal olham para o outro. E quando olha, nós não temos esse hábito de passar, bom dia, como vai? Ah, mas eu não conheço. Mas é teu irmão. Porque Jesus asseverou isso aí. Quando ele estava lá na casa de Zaqueu, meio àquela multidão, alguém disse, Senhor, tua mãe e teus irmãos te chamam lá fora. E ele disse, quem são minha mãe e meus irmãos? Todo mundo. Aí ele completa, minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então, quando nós somos convocados para fazer a caridade, é apenas uma lembrança, porque já está em nós. Nós apenas não deixamos ela dar vazão, ou não a praticamos com exercício, né? Só precisa disso. Agora, também fazer dentro das suas posses. Joana de Anjos diz que quando eu faço o que eu posso, eu fiz tudo. Porque muitas vezes eu quero fazer além das minhas condições. E não funciona legal. Porque você vai se sacrificar tanto que às vezes nem vai acontecer como você esperava. Um gesto simples, um pequeno ato, vale. Porque ele vai embrulhado com o papel do amor. Isso é o que vale. Não é o tamanho da caixa, mas sim como eu carreguei aquela caixa, como eu envolvi aquela caixa. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. No livro Depois da Morte, na página 276, lá ele trata de caridade e ele diz assim, o homem caridoso faz o bem ocultamente, e enquanto este encobre as suas boas ações, o vaidoso proclama o pouco que faz. Que a mão esquerda ignora o que faz a tua mão direita, dizia Jesus. Aquele que fizer o bem com ostentação já recebeu sua recompensa. A caridade, porém, tem outras formas pelas quais se exerce, independente da solicitude pelos desgraçados. A caridade material ou a beneficência pode aplicar-se a certo número dos nossos semelhantes, sob a forma de socorro, apoio e animação. A caridade moral deve abranger todos os que participam da nossa existência nesse mundo,
tudo o que fizermos pelo nosso irmão gravar-se-á no grande livro fluídico, onde se inscrevem nossos atos, nossos sentimentos, nossos pensamentos. E esses créditos ser-nos-ão regiamente pagos em existências futuras. Nada ficará perdido ou esquecido. Então vejam que a caridade moral, ela é fantástica e é muito necessária no nosso dia a dia. Ouvir o outro, isso é uma caridade que nem se sabe a dimensão. Porque quantos de nós não gostaria de ter alguém para você desabafar, para você conversar? Mas a gente não confia em todo mundo. Não são todas as pessoas que você tem essa confiança de botar para fora, né? E aí você vê que as pessoas não têm tempo para ouvir a outra. Está todo mundo ocupado com a correria do dia a dia. Outra hora a gente conversa, as pessoas nem se falam mais. Dizem que na hora do almoço é assim. O WhatsApp, passa o arroz, aí o outro recebe a mensagem, aí passa. Aí me dá o suco, aí o outro lê, aí passa o suco. Diz que é assim agora, né? Ei, mãe, eu vou sair daqui a pouco. Aí a mãe olha, tá certo. Acabou. Porque uma hora fundamental para a família é a hora do almoço, a hora da janta, onde está a família reunida e poder conversar um com o outro, perguntar pelo dia. O pai chega do trabalho, a mãe, o filho nem olha, está lá. Ô, mamãe, boa noite, como foi seu dia? A senhora trabalhou muito, está cansada? O papai? Não, isso não acabou. Não existe mais. Isso é falta de caridade. Primeiro para consigo. E depois para aqueles a quem devemos muito. Nossa dívida para com o pai e a mãe é grande. Porque foram eles que permitiram o nosso estado aqui. Senão não estava nesse corpo. Foram eles. Então a gente percebe que tudo isso envolve um bocado de coisa. Por exemplo, o aborto. Eu estou privando uma criatura de vir ao mundo. Mas foi É uma coisa interessante. Um estupro de um bandido, aí eu tenho que abortar porque foi um bandido. Necessariamente a criança vai ser bandido? Ninguém herda bondade nem ruindade de ninguém. Geneticamente eu herdo outras coisas, um defeito físico. Pode ser o pior bandido do mundo. O filho não vai ser bandido porque o pai era bandido. Não, não tem nada a ver. Talvez o filho venha para ajudar aquela mãe que não queria aquela gravidez. Talvez seja a esperança dela. Isso é falta de caridade, de respeito. Porque ela é indefesa, ela não pode dizer, pelo amor de Deus, deixa eu pelo menos vir no mundo. Mas ela está lá ainda, presa, e vem um instrumento cortante, despedaça ela viva, e a pessoa fica toda, tirei, graças a Deus tirei. Foi? Legal. Todos nós temos que ter essa consciência. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão, um motivo, uma causa, uma origem, uma fonte. Nós mesmos. Não adianta se queixar de A, B, é você mesmo, se queixa de você. Está lá na Bíblia, o homem se queixa de seus próprios males. Reclamar de quem? De mim mesmo, foi eu que fiz errado e está dando errado. Não é Deus, não é ninguém, Deus nos castiga como? Se Deus fosse nos castigar, não tinha nenhum aqui. Ou será que não temos consciência que estamos num mundo de provas e expiação? A misericórdia divina é tão grande que nos concede quantas vezes for necessária. Então a gente precisa entender que caridade não é só botar a mão no bolso ou dar uma feira. Ela se faz de N formas. Por isso que todos nós estamos aptos, porque somos criaturas de Deus. Imagem e semelhança. Está lá na Bíblia. Então, devemos ficar felizes pela iniciativa da equipe ministerial da época do então presidente Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que no dia 19 de julho ele assinou o decreto efetivando o Dia da Caridade. O Dia da Caridade se comemora no dia 19 de julho, graças ao Marechal Humberto Castelo Branco. Então,
para que possamos entender melhor. Tudo isso, vamos praticar a caridade, porque começaremos a senti-la de verdade. Porque, como vimos aqui, quando fizeres por aqueles pequeninos, é a mim que estarás fazendo, disse o mestre. E quando eu faço o bem a meu irmão, o primeiro a receber fui eu, porque de mim saiu esse bem. E não custa nada, é 0,800. A não ser que você queira dar um diamante, um Rolls Royce, né? Uma Ferrari. Bacana. Outros podem apenas dar uma banana, uma maçã, um pão. Mas aquele que come satisfeito. Dizem que uma criança recebeu um pão e ela começou a olhar para o pão e chorando. E a pessoa disse, mas criatura, que deu pão, você estava com fome, você está chorando por quê? Ela disse, porque eu vou comê-lo agora e amanhã. E ela começou a partir o pão como se eu comesse agora, esse mais tarde, esse amanhã. Então, muitas pessoas estão nessa situação, não sabem como vai ser amanhã. Se vão ter esse pão todo dia. Então, nós precisamos ver, por esse diapasão, que nem todos estão na mesma situação, na mesma condição, mas todos são filhos de Deus. E a necessidade de cada um é de cada um. Não trazer para si a cruz do outro e fazer esse bem que todos nós gostaríamos que nos fizessem. Esse seria o grande recado que o Evangelho nos dá. Que façamos indiscriminadamente. Se eu não puder, não faço. Que fique a minha consciência tranquila, porque eu não pude naquele momento. Porque muitos de nós se culpam. Ah, mas eu devia ter feito. Calma, talvez não fosse o momento. Em determinadas situações nós precisamos observar, como eu disse, se é a hora, como diz aqui, a generosidade. Eu preciso estar atento a tudo isso. Mas não deixar de fazer. Mas fazer com atenção, com carinho, com zelo. Então, que possamos nas nossas preces orar por esses irmãos que precisam tanto, pelo menos um alento de um bom dia, e orar por aqueles que comandam as nações para que tenhamos um mundo melhor, que só depende de nós, porque nós somos coartífices dessa criação, desse mundo maravilhoso. Por isso estamos aqui, cada um com uma missão a cumprir. Não importa o tamanho e a dimensão, mas é uma missão que eu assumi antes de vir e que devemos levar